Olá, querido aluno, então voltando aí à nossa unidade 2, como prometido, vamos conversar sobre gabinete e placa-mãe, tá? A gente conversou um pouquinho sobre gabinete, né, que é um componente de hardware externo no qual a gente aloca os componentes internos. E, resumindo, é isso, né? O gabinete, como eu falei, ele tem a função de guardar os componentes de hardware, né, seguros dentro do gabinete, né? O HD, a memória, processador, a fonte, tá? Se eu montar uma placa-mãe, a memória, tudo certinho, fora do gabinete, o computador ele funciona? Funciona, né? Ele funciona, mas a gente precisa de um gabinete para que todos esses equipamentos estejam alojados de forma segura, tá? Que não haja problema com poeira, com o próprio gabinete já há um problema com poeira, então, né, imaginem. Então, a gente precisa de um componente, no caso do gabinete, para guardar os componentes internos de forma segura. E a gente tem uns padrões de gabinete, tá? Que é o Micro ITX Case, Micro ATX Case, né? Case vem de gabinete, né? De ATX Case e ATX Case. Se vocês olharem na apostila de vocês vão verificar que eles seguem um tamanho, né? Na verdade, o que modifica aí são o número de bytes e o tamanho dele, tá bom? Então, o mais comum que vocês encontram aí é o Micro ATX Case, que é o gabinete, inclusive, que nós vamos trabalhar hoje, tá bom? É o Micro ATX Case. E aí vamos falar sobre cada um deles, tá? Lembrando que esse tipo de nome que eu falei no começo foi para fixar o quê? Que os gabinetes, eles seguem os padrões das placas-mães. Então, você precisa de um gabinete que comporte a sua placa-mãe. Então, por isso que eu foquei nos nomes Micro ITX, Micro ATX, ATX e ATX Case. Embaixo da imagem do material de vocês, vai ter certinho o nome dos gabinetes, né, que é Small Frame Factor, Mid Tower e Full Tower, tá? Então tem os nomes certinhos. Vamos falar sobre cada um deles, tá? Small Form Factor. Esse padrão, ele é muito utilizado em placas-mães Micro ITX menores, tá? Esses computadores, eu gosto de falar que eles são muito utilizados empresarialmente, né, em locais de escritório, porque eles são menores, os gabinetes, eles não ocupam tanto espaço, então você não teria muito problema de montar um escritório com esse gabinete, essa placa-mãe reduzida, né, em escritórios. Por quê? Em escritórios a gente não precisa de um processamento muito alto, a gente não precisa de um supercomputador, a gente precisa de um computador ali que consiga rodar planilhas eletrônicas, processadores de texto, né, navegador, internet, então não ia precisar de um computador muito robusto. A melhor escolha é esse tipo de gabinete, tá bom? Temos os mini towers, que eles são um pouquinho maiores que o anterior, né, eles parecem até um pouquinho os gabinetes que vamos utilizar agora, tá? Ele possui duas baias, né, externas, 14 e 16 polegadas de altura, tá? São ideais, né, aí a gente tem ali certinho na nossa apostila, são ideais para placas Mini ITX e Micro ATX, tá bom? Então, inclusive, a placa que nós vamos utilizar funcionaria nesse gabinete, tá bom? A placa-mãe que a gente vai utilizar. Temos os Mid Towers, que são os gabinetes, né, que tem um tamanho aproximado de 18 polegadas de altura, né, com 2 e 4 baias externas, tá? Esse padrão de gabinete é um dos mais utilizados, que é o nosso padrão de gabinete que a gente vai utilizar hoje, tá? E aí o que acontece? Esse gabinete, vocês estão vendo que a gente está evoluindo aí nos gabinetes, e ele comporta os dois anteriores, né? O primeiro comporta só o primeiro, o segundo comporta o primeiro e o segundo, e esse terceiro comporta o primeiro, o segundo e o terceiro, que é o dele mesmo. Ele foi projetado para comportar placas-mães ATX, né, como a gente vê aí. Então ele pode comportar pelo tamanho, tem as perfurações dentro do gabinete, ele coloca todas as perfurações, então pelo tamanho dele a gente consegue colocar tanto como uma ATX, como uma Micro ATX e uma ATX, tá bom? Mas ele foi projetado para compor uma ATX, tá? Full Power, aí aqui ele já é um gabinete bem maior, né, de 22
polegadas ou mais de altura, né? São destinados a ficar no chão, porque esses gabinetes que a gente conversou até então, tem como a gente colocar eles na mesa, posicionados, e colocar um monitor ali na frente. Esses gabinetes, eles são tão grandes que você precisa de uma mesa muito grande. Então, para escritório já não rola um tipo de gabinete desse tipo. Eles são muito grandes mesmo, tá? Eles são voltados aí para quem quer utilizar muitas peças de hardware interna, como várias placas de vídeos, placas adaptadoras, water coolers, né? RGBs, né? Que são aqueles LEDs que a gente pode colocar em várias partes do gabinete. Ele é voltado mais para entusiastas. Aqueles caras que querem montar um computador top para jogar, né? Então é voltado esse gabinete para entusiastas, que quer colocar várias peças de hardware dentro do gabinete, tá? E aí vamos conversar sobre a composição, né? Lembrando que as partes internas que nós incluímos dentro do computador são, né? Vamos colocar aqui, placa-mãe, tá? Então o que vai dentro do nosso gabinete? A placa-mãe, o processador, então a composição básica aí, processador, memória RAM, né? Vamos colocar aqui RAM. Placa-mãe, processador, memória RAM, HDD, que é Hard Drive Disk, e se você quiser optar por um SSD, você pode colocar também, tá? Que é Solid State Drive, tá bom? Que é o HDD, ele é mecânico e o SSD é digital. Então o SSD ele é muito mais rápido que o HD e está substituindo o HDD no mercado, tá bom? Então, basicamente é isso, placa-mãe, processador, memória RAM, HDD, SSD. E aí, para ajudar o processador, a gente tem também algumas coisinhas que a gente coloca dentro do processador. Dentro não, né? Na composição, que é, em cima do processador, como vocês vão ver, no gabinete vai ficar o dissipador de calor, tá bom? E em cima, o cooler. Tá? Então é essa composição aí do processador. Fica tudo dentro. Placa-mãe, processador, dissipador, cooler, memória RAM, HDD, SSD. E aí faltou um item aqui que eu já tinha até colocado, que é a fonte ATX. Ou, a gente vai conversar sobre fonte, né? Ou fonte de alimentação. A gente vai falar sobre os tipos dela em fontes, tá? Perfeito? Então, a placa-mãe, processador, memória RAM, SSD, fonte de alimentação. Então, esses componentes básicos a gente instala dentro do gabinete. Lembrando que nós podemos colocar placas adaptadoras aqui também, né? Se você quiser colocar uma placa de vídeo, uma placa de rede wireless, seu gabinete não... Se você quiser uma rede Wi-Fi, né, num computador, placas adaptadoras. Beleza? Então, essa composição é a básica para um computador funcionar de peças dentro do gabinete, tá bom? Esses são os componentes internos, tá? Hoje em dia, o que acontece? Não utilizamos muito drivers de DVD, geralmente esses drivers que a gente usa, mas você pode colocar aqui também um drive de DVD também e CD, tá bom? Perfeito. Como vocês podem ver aí na composição interna, nós temos os locais certinhos. Então vai ter uma imagem aqui, no qual vai ter uns números, tem a composição certinha de onde você precisa colocar as coisas com os números, tá bom? É só você seguir pelo material didático. Aqui a gente vai fazer meio que na prática, tá bom? E aí nós temos a composição externa do gabinete, na qual também vai ter uma imagem com os números. E o que segue aí, né? A composição externa, o que fica? Fica os botões, né? Os botões do computador, ligar, desligar, reiniciar, e os drivers externos, que é o caso do driver de CD e DVD, né? Ele é um drive, a gente usa a baia externa, a gente fala, né? Porque mesmo que a gente coloque internamente, ele sai para a gente colocar o CD e o DVD, tá bom? A mesma coisa no USB, a gente pode ter, os gabinetes, geralmente ele vem com um cabinho com um USB externo, que a gente pode colocar na parte frontal do gabinete, tá bom? Já vem no gabinete pré-instalado, a gente só precisa alocar na placa-mãe, e aí a gente consegue colocar o USB na parte frontal
USBs e dispositivos de áudio, de saída de áudio, tá bom? Como microfone e fone de ouvido, tá bom? E agora, terminando o gabinete, vamos conversar sobre as placas-mães. Perfeito, então continuando, lembra que a gente conversou que os gabinetes eles são projetados para alocar as placas-mães e ele tem um tamanho específico em qual a placa-mãe deve ser encaixada? Perfeito, então como vocês podem acompanhar no material didático, tem aí os tamanhos certinho. Então a gente tem a Mini ITX, lembra que eu falei no gabinete que eu comecei falando sobre as placas-mães, para a gente saber qual que aloca em qual? Mini ITX, Micro ATX, ATX e ATX, tá? Então, os gabinetes, geralmente o Full Power é o que tem o EATX, que é o gabinete maior, ele tem uma placa-mãe maior, justamente para comportar todos os componentes necessários, tá? Então, vamos conversar sobre cada uma delas, tá? As placas-mães ITX é um tipo de placa-mãe que foi criado em 2001, né? E foi uma das primeiras ali da era de 2001, sendo menores. Então, como eu falei, foi desenvolvida e criada para usuários menos entusiastas, aquele cara que realmente só quer trabalhar com planilhas eletrônicas, Excel e Word, né, PowerPoint, e navegar na internet. Não vai ser um supercomputador, né, o processamento dele é um pouco menor, a memória RAM é um pouco menor, porque ele é mais reduzido, né? Então ele é muito utilizado empresarialmente por conta do gabinete. Então, por exemplo, a placa-mãezinha menor, dá para a gente encaixar em um gabinete menor e, consequentemente, ele vai ocupar menos espaço, tá bom? Então essas são as placas-mães ITX. Lembrando que a composição de todas é a mesma, tanto da menor para maior. Então vai precisar de um processamento, vai precisar de uma memória RAM, vai precisar de um HD, um SSD, um dispositivo de armazenamento e uma fonte, tá bom? Aí temos a Micro ATX, tá? Que inclusive é a nossa placa é Micro ATX, tá? Ela não é ATX, ela é Micro ATX, a que a gente vai utilizar no curso para montar o computador. Essas placas elas são as mais comuns junto com a ATX, a Micro ATX e a ATX elas estão ali em um páreo duro, tá? A Micro ATX ela é um pouquinho menor que a ATX, tá? Ela é uma placa-mãe bem menor e muito mais barata que as ATX, tá? Por ocupar menos espaço também, bem menos que a ATX. Então você pode montar uma Micro ATX com gabinete também reduzido, não é tão pequeno quanto a ITX, mas dá para fazer também, tá bom? Lembrando que se você pensa em comprar montar um computador ou trocar, né, uma Micro ATX por outra Micro ATX, você tem que se atentar que como ela é reduzida, né, você vai ter que se atentar aí com o que você vai instalar no computador. Tá? Então, por exemplo, geralmente as Micro ATX elas só tem uma PCI 3, né, 3.0 Express. Geralmente ela só tem uma para colocar uma placa adaptadora. Então, dependendo do seu projeto aí, você vai ter que analisar esses fatores, tá bom? A ATX ela já é maior. Geralmente as ATX elas já possuem dois espaços para PCI 3.0, para placas adaptadoras, tá? E outras para 2.0. São maiores, ou seja, vai ser mais confortável de você montar. Geralmente ela tem mais entradas de memória RAM, tá bom? Que a gente vai falar mais para frente também. E na ATX, como ela é maior, a gente vai precisar de um gabinete um pouquinho maior. Nós vamos poder utilizar uma fonte mais parruda também, aí a gente vai conversar isso em fontes, tá bom? E aí a ATX, que aí ela é a maior de todas, que a gente vai precisar de um gabinete full power para comportar uma EATX. E aí a gente vai ficar bem confortável, porque tem várias... é bem confortável, tem várias entradas PCI 3.0 de placa adaptadora, você vai poder colocar water coolers à vontade, tá bom? E agora, nós vamos fazer um videozinho rápido de um gabinete e a gente instalando a placa-mãe, tá bom? Dentro do gabinete, esse vai ser o processo. Como que vai acontecer de agora em diante? A partir de cada unidade, assim que a gente terminar de falar dos componentes, no finalzinho eu vou montar. Então a gente vai fechar agora no gabinete e eu vou montar a placa-mãe no gabinete, tá bom? Então esse é o processo. Esse é o processo. Primeiro a gente vai falar sobre montar. Vai falar de processador? Vai montar no finalzinho, tá bom? O que a gente vai precisar?
de uma chave Phillips, tá? Isso aí a gente tem, né, depois em ferramentas, né? A gente vai conversar sobre, tá? Uma chave Phillips e parafusos, que já tem no material didático de vocês as especificações, tá bom? Então, ó, a partir de agora vocês vão visualizar só a minha mão, tá? E a placa-mãe, tá ok? Então essa é a placa-mãe que a gente vai utilizar para montar aí o computador. Como vocês devem ter visto em fotos, né? Eu coloquei algumas fotos no material. Então essa é a placa-mãe, ela é uma placa-mãe aí micro ATX, tá? Veja como eu falei para vocês, ele tem aqui os slots da memória RAM. Geralmente as micro ATX ela tem apenas 2 entradas SATAs, tá? Isso é geralmente, depende do 2 entradas SATAs. Isso geralmente depende do fabricante, mas a maioria são 2 entradas SATAs. Temos uma PCI né, Express aqui, 3.0, para placas adaptadoras mais atuais. Temos aqui entradas mais antigas, tá bom? Para aquelas pessoas que ainda têm placas um pouco mais anteriores, ok? Nós temos o painel frontal USB, que a gente vai inserir hoje também, tá? Que a gente utiliza isso mesmo, e temos aqui o painel onde a gente conecta para ligar o botão de power e reset, tá bom? Temos aqui ó, o 24 pinos, que vai vir da fonte, a gente vai instalar a fonte, né? Então vai vir a fonte, a gente vai instalar aqui. Ele é responsável por quê? Por alimentar toda a placa-mãe, tá bom? Outro detalhe importante aqui, dentro da placa-mãe, é os 4 pinos, tá? Lembrando que não se assustem se você pegar uma placa-mãe principalmente ATX e ter mais pininhos aqui. Por quê? Geralmente placas ATX, como eu falei para vocês, eles são criados para ter um poder de processamento maior. Então, geralmente são processadores melhores, que precisam de mais alimentação. Esse 4 pinos aqui é responsável por alimentar o processador, tá bom? Então, não se assustem se vir 6 pinos ou 8. E aí a gente vai conversar melhor sobre isso em fontes. Você vai precisar comprar uma fonte que tenha 8 pinos para esses processadores, tá? De 6 e 8, tá bom? E aqui é onde vai ficar o nosso processador, onde a gente vai instalar, que é o famoso socket que nós conversamos, que nós iremos conversar, na verdade, em processadores, tá bom? E essa parte aqui é a parte que vai ficar no painel traseiro, que são USB, né? Aqui essa placa ela é um pouquinho moderna, ela já tem USB 3.0, tá? Temos mais USB aqui e uma entrada PS2. E aqui as saídas de vídeo, HDMI, DVI e VGA. E nessa parte, as saídas de áudio, tá? Áudio, que a gente pode colocar o microfone e o fone de ouvido, ok? Essa parte aqui fica no painel traseiro do gabinete, tá bom? Então vamos lá montar? O que acontece agora? Então nós temos os cabinhos, tá? Então geralmente os gabinetes ele vem com o quê? Com esses cabinhos, porque lembra que eu falei que a gente conecta no painel frontal USB e os botões. Então os botões para ligar e desligar. O cabinho, então, nós temos esses, né, são duplas, eles sempre vão estar em duplas, tá? Então eles sempre vão estar em duplas. Temos esse Power SW. Outro cabo que nós temos é os cabos que vem no gabinete, que é o do USB. A gente vai ligar o USB, tá? Então a gente tem aqui os datas, o VC, o GND, tá? Que a gente encaixa na placa-mãe para que o painel frontal funcione USB, tá bom? Então vamos lá começar? O que a gente vai precisar? De uma ferramenta, tá? De uma chave Phillips. Geralmente os parafusos das placas-mães são os que nós temos no material didático, tá? Que já foi especificado no material didático, tá bom? Então vamos lá para começar a instalação, tá? Antes de tudo, a gente precisa colocar o espelho. Todas as placas-mães, aí quando der algum problema na placa-mãe e você precisar trocar, todas as placas-mães, ela vem com um espelhinho. E aí você precisa encaixar esse espelho na parte do gabinete, tá?
verifica o espelho se está certinho as conexões para encaixar direito, para não dar erro, tá? Então vamos lá, ó. Encaixou aqui. Então, continuando, nós vamos colocar primeiro aqui a parte frontal do USB. Como eu já montei 1000 vezes essa placa-mãe, eu já sei de cor como que funciona as configurações aqui do GND, do data. Mas é interessante quando não tem, tá vendo? Ó, nessa placa de mãe, a gente não tem essas informações. É interessante você olhar no manual de cada placa-mãe que está descrito onde você tem que colocar cada parte, tá bom? Então eu vou colocar aqui. Lembrando que essa placa ela tem duas, tá vendo aqui, ó, USB 6 e USB 8. Nós podemos utilizar na mesma aqui, ó, dois USBs frontais, tá? Então eu vou colocar os dois aqui. Perfeito? Aqui nós podemos organizar os cabos, né, aqui por trás, ou o que a gente faz? Beleza, então, queridos alunos, nós conseguimos aí instalar a placa-mãe, colocamos os parafusos, colocamos o espelho, depois colocamos a placa-mãe e inserimos aí o painel frontal, tá? Que é os LEDs e o power de ligar o computador e o reset de reiniciar, que é aqueles botões que ficam ali na parte da frente do gabinete, tá? Também instalamos o USB frontal, tá? Então é aquela parte do USB que fica ali na frente. Lembrando que você vai ter que olhar o manual da sua placa-mãe para verificar qual é a disposição deles, tá bom? De cada um deles, do USB. E outra coisa, algumas placas mais atuais já tem o USB 3.0, que é um outro encaixe, só que é um encaixe mais fácil. Ele não vem solto, ele vem todo juntinho, então é só você procurar na placa-mãe o USB 3.0 e encaixar que ele já vai funcionar, tá bom? E também nós temos a parte de áudio, tá? Que também é inserida no painel frontal, que também ele é muito simples, que ele vem junto, é só você encontrar o áudio na placa-mãe, que vocês encaixam e o áudio frontal já vai funcionar, tá bom? Então é isso, até a próxima aula, espero que vocês tenham gostado e até mais.